TV Fortaleza, um novo tempo, uma nova televisão. Construindo a cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores assinantes da TV Fortaleza, canal 6 da NET, e dos internautas do site da Câmara Municipal, www.cmfor.ce.gov.br. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com personalidades aqui do estado do Ceará, nós temos a grande satisfação de receber hoje aqui no nosso programa um dos consultores nossos da PPE. A PPE tem um conselho de alto nível, composto de personalidades como o Dr. Pedro Henrique Saraiva Leão, que está aqui conosco, Dr. Antônio Cambraia, Dr. José Ramos Torres de Melo Filho, Juarez Leitão, Leone Belém, Francisco Ribeiro, Otacílio Borges, doutora Ilha Freitas Alencar, doutora Denise Pontes, doutor Renê Barreira, personalidades todas de alto nível do nosso estado. E o doutor Pedro Henrique, que para muita satisfação está aqui conosco hoje, é uma das maiores competências, dos maiores talentos da nossa geração. Ele é o presidente da Academia Cearense de Letras, é membro da Academia Cearense de Medicina e é uma das figuras queridas dessa cidade, é médico, é poeta, é escritor e hoje está aqui participando do nosso programa como consultor, como jurado das nossas promoções, de modo que é uma alegria muito grande, doutor Pedro, recebê-los, e eu quero dizer aos telespectadores que sejam bem-vindos a este programa, que tem a honra de receber hoje o doutor Pedro Henrique. Satisfação, doutor Pedro, de recebê-lo no nosso programa. Prazer, Roberto Farias, como eu já disse uma vez, você não é um Farias, você faz muito bem muita coisa. E grato pelos encômios, pelos elogios que vêm do ventrículo esquerdo, eu tenho certeza. Doutor Pedro Henrique, como vocês veem, é uma pessoa muito objetiva, é inteligente, ele simplifica muitas coisas, né? E ele realmente, essa frase que ele disse comigo, eu coloquei no folder da PPE. No nosso folder tem lá, né? Pedro Henrique, Roberto Faria, o seu nome devia ser Roberto Faz. Certo. Então ele realmente simplifica as coisas. Doutor Pedro, inicialmente eu queria que você fizesse um resumo do seu currículo pessoal, que eu tenho certeza que é muito rico. Roberto, eu me formei em 63 pela UFC, depois fui ao HC em São Paulo, onde fiquei 2 anos fazendo residência em cirurgia geral, de onde voltei operando tireoide, vesícula, estômago, hérnia. Posteriormente, eu voltei a São Paulo com o professor Tiago Pontes, hoje já falecido, no Instituto de Gastroenterologia de São Paulo. Na época chamava-se apenas proctologia, doenças do reto e do ânus. Voltei para Fortaleza, comecei a desenvolver essa atividade na Faculdade de Medicina, na Santa Casa da Misericórdia, onde eu fui chefe 25 anos e criei até a Clínica Proctológica Valder Bezerra de Sá, e também no Hospital César Calles. Posteriormente eu fui para o exterior novamente, para Londres, onde fiquei 2 anos no Hospital São Marcos, St. Mark's Hospital, que ainda hoje é uma das mecas da especialidade da proctologia no mundo. A essa época, a especialidade já tinha ganho um apêndice, coloproctologia, por quanto os cirurgiões de reto e ânus passaram a operar também o intestino grosso, indo até o fim do intestino grosso e ao fim do intestino delgado, ao ilho terminal. Certo. De uma certa forma, tomando um pouco, entrando um pouco na seara do cirurgião geral. E na Santa Casa, me lembro bem, e na Faculdade de Medicina, angariei algumas antipatias, por quanto eu comecei a tirar esses doentes dos cirurgiões gerais para nós, coloproctologistas. E realmente foi na Santa Casa, isso não é dito só por mim, o que eu digo com muita honra, que começaram a ser feitos no estado do Ceará os abaixamentos pelo abdômen e pelo ânus, tanto para doença de Chagas como para câncer de reto.
Certo. Doutor Pedro, o senhor também, como eu falei inicialmente, além de um grande médico, é o presidente atual da Academia Cearense de Letras, que é uma entidade centenária. Eu queria que você fizesse também um resumo da história da nossa academia, que é a mais antiga do país. É mais do que centenária. Esse ano vai comemorar 118 anos. Ela surgiu em 15 de agosto de 1894, 3 anos antes da Academia Brasileira de Letras. É a mania de pioneirismo do cearense. A abolição da escravatura foi aqui, a Academia de Letras foi aqui, a primeira Secretaria Estadual de Cultura foi aqui. Nós temos esse costume do pioneirismo. Isso, né? Isso. É uma marca muito boa para o Ceará. É uma marca boa para o Ceará, é. Sim, e aí? Me conta um pouco dessa história da Academia. A Academia surgiu com 40, esse é o número padrão para todas as academias de letras, quase que no mundo inteiro, e se dedica... Inclusive a brasileira também. Inclusive a brasileira, e se dedica ao quê? A Academia Cearense de Letras é mais uma das guardiãs da linguagem, da língua portuguesa, uma promotora da literatura, no caso cearense, e das artes cearenses, da cultura como um todo. No momento, tem alguma vaga na academia? Existe alguma vaga? Essa pergunta é interessante, a não ser que haja um defunto, né? Só abre-se uma vaga quando alguém falece, né? Não faleceu ninguém ultimamente, né? Não, no começo desse meu período faleceram 4, espero que até ao fim da minha gestão não morra ninguém, que é agora em dezembro que entra. Certo. Mas enfim, não há vaga disponível, né? Nem há, como na Academia de Medicina, outras categorias de membro emérito, membro honorário, membro honorável. Isso principalmente aqueles acadêmicos que após os 80 anos pedem para se retirar. Então ele abre uma vaga de uma certa maneira. Academia, isso na Academia de Medicina? Na Academia de Medicina, nas academias de medicina no Brasil. Certo. Nas de letras não. Doutor Pedro, como é que é feita essa escolha? Como é que vocês escolhem? Quando falece um imortal, né, vocês fazem uma eleição, né? Como é que é feito isso? A pessoa se habilita e aí... publicado o aviso de óbito, é dado em pelo menos 2 jornais de maior circulação no Estado. Há uma observância de 30 dias, seria um nojo, durante os quais não se fala, ou pelo menos não se devia falar em política, essa política aí de... Aí começa a surgir, há um prazo de inscrição de chapas, né? Até 2007, Roberto, os mandatos duravam muito tempo, desde do presidente Manuel Eduardo Pinheiro Campos, que ficou mais de 10 anos, depois do presidente Cláudio Martins, grande presidente, por sinal, durou mais de 10 anos, depois do presidente Arthur Eduardo Benevides, que hoje é o nosso presidente honorário, também mais de 10 anos, e até então o vice era automaticamente o próximo. Mas houve uma reforma estatutária em 2007 que determinou que o vice também tem que se candidatar. Né? Não é automático, tem que haver uma eleição. Automático. Candidato para um período de 2 anos, renovável por igual período. Certo. Eu entrei em 2008, fui reconduzido por mais 2 anos, 2010, vou terminar agora em 2012. Certo. Sim, mas eu lhe pergunto, qualquer pessoa que se julgue capaz pode se habilitar ou tem que ter um determinado número de livros publicados? Se julgar, qualquer pessoa pode se julgar capacitada. Mas há um critério. O critério mas isso é que eu queria saber, que critério é? O candidato tem que ter pelo menos um livro publicado. Ah, tá certo. Umzinho, né? Pelo menos um livro publicado. Pelo menos um livro publicado. Ele tem que ser conhecido. Então ele vai submetido a uma comissão que vai apreciar os currículos dos candidatos. Até a coisa de uns 12 anos, mais ou menos, poucos se apresentavam. Agora, a procura, a demanda pela Academia Cearense de Letras aumentou. Certo. Doutor Pedro, eu lhe pergunto, nas suas múltiplas atividades, eu sei que inclusive você tem uma publicação, que me parece que já está no número 9 ou 10, né? A Literapia. É uma publicação que você faz no 20º. Trimestral, né? É semestral. Semestral. É a Literapia. Literapia. Eu queria que você falasse, doutor Pedro, nesse ano que passou, quais foram as suas principais atividades por cada uma das suas, dos seus trabalhos que você desenvolveu. A Literapia é uma revista semestral, já está no número 20. E esse termo eu cunhei porque, como existe a fisioterapia,
existe também a literapia, que seria o tratamento pela literatura, pela leitura, não é? Até o número 18 era uma revista da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, capítulo cearense, e atualmente o número 19 e o último já é uma revista do escritor cearense, que recebendo a chancela da Academia Cearense de Letras. Certo. Quer dizer que na revista não escreve só médicos e escritores, não. Hoje pode escrever... Não, escritor cearense. Escritor cearense. E antes era da Sobrames. Era da Sobrames. E embora fosse aberta ao público, mas, apesar de, na época, era uma revista de médicos, escritores, eu sempre privilegiei os não escritores. Certo. Porque revista de medicina existem inúmeras. Tem que ser ficção. Certo. Né? Certo. Pois não. Sim, e você permanece na Sobrames, me parece que você foi um dos fundadores da Sobrames aqui. Não cheguei a ser fundador, por quanto o fundador foi um outro colega, Emanuel, que é cirurgião cardíaco. Eu cheguei a ser presidente estadual e fui presidente nacional da Sobrames. Certo. Isso antes de você exercer a presidência da academia, né? Antes da Academia Cearense de Letras. Certo. E nas suas atividades pessoais? Por exemplo, eu sei que você recentemente está compondo a equipe do Hospital São Carlos. Certo. Eu queria que você falasse um pouco sobre as suas atividades também na Unimed, as suas atividades do Hospital São Carlos. Isso. E as suas atividades como presidente da academia. Certo. Eu comecei, Roberto, eu tenho 8 livros de texto, livro de medicina, 3 deles, inclusive, compõem uma coleção Ciência da UFC, e tenho 7 livros de poesia. Então eu sempre andei de braços dados com ambas as atividades. É interessante lembrar para o telespectador que tanto a medicina como a literatura nasceram juntas. São quase que irmãos siameses. E se você atentar para um fato interessante, vai constatar isso. Homero, o grande Homero, na Ilíada e na Odisseia, descreve os primeiros ferimentos cirúrgicos durante a Guerra de Troia. Então a medicina e a literatura surgiram juntas, né? Certo. Na academia, uma coisa que me escapou, eu queria dizer e noticiar, para divulgar para todo mundo, que em 2011, ano passado, nós tivemos uma vitória grande, graças ao governador Cid Gomes. Conseguimos uma lei que assegura um repasse anual para a Academia Cearense de Letras. Uma coisa muito interessante, que não resolveu totalmente a nossa penúria, mas nós saímos da penúria com uma situação um pouco difícil, mas nos facilitou muito a vida. Até então, a Academia Cearense de Letras vivia à mercê de eventuais convênios. Certo. Então agora nós temos uma lei sacramentada, aprovada por unanimidade, lei do governador Cid Gomes, que melhorou muito a nossa situação. Que beleza, hein, Pedro? Isso foi uma grande vitória. Grande sua. vitória. Eu acho que só isso aí já marcou definitivamente a sua acredito administração. que este tento já marcou a nossa administração. Sem dúvida. Paralelamente, temos tido várias atividades, dando continuidade a outras que já vinham sendo exercidas na gestão anterior, que foi do professor Murilo Martins, com promoção de cursos, de conferência, de simpósios, enfim, é uma atividade muito interessante, muito salutar e de muito valor para a comunidade da cidade e do estado. Bem, doutor Pedro, nós vamos pedir um rápido intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as principais notícias do dia na capital cearense, no Brasil, com uma cobertura especial do trabalho dos vereadores e do Parlamento de Fortaleza. Jornal da Câmara, informação com credibilidade, que deixa você por dentro de tudo que é e será notícia na capital cearense. A apresentação, Ivelise Maia, de segunda a sexta, às 18 horas, na TV Fortaleza. Um novo tempo, cultura e informação a serviço da cidadania.
Bem, meus amigos, nós voltamos hoje conversando aqui com o Dr. Pedro Henrique Saraiva Leão, presidente da Academia Cearense de Letras e um dos grandes talentos da nossa geração. Doutor Pedro, eu queria agora que você falasse um pouco sobre o seu trabalho que você desenvolveu em 2011 como médico na Unimed, no Hospital São Carlos, nas suas atividades na medicina. Como médico, este ano eu passei a integrar um departamento novo da Universidade Unimed, que é a célula de cultura. Certo. Me encarrego de promover cursos, promovemos um deles ano passado, foi o primeiro Unimed Elite, quer dizer, literatura para médicos, com a frequência, foi de segunda a sexta, com 70 participantes, ouvintes do curso, foi muito elogiado. Depois eu fiz... Só médicos da Unimed ou aberto para todos os médicos? Principalmente da Unimed, não é? Certo. Fiz correr uma enquete que mostrou o agrado de todos eles e a preferência deles para literatura brasileira, gênero, romance. Tanto que este ano, juntamente com o professor Pedro Paulo Montenegro, também da Academia Cearense de Letras, nós estamos planejando um curso bem maior, que realmente foi de um interesse muito grande. Nessa área também de curso, existe lá um curso de inglês instrumental, que hoje em dia, Roberto, o inglês é a língua franca da medicina principalmente. Começou tudo em medicina escrito em latim, depois escrito em francês. Inclusive os meus livros de anatomia ainda eram em francês. Hoje é em inglês. Tudo indica que deve ser daqui a 50, 70 anos em chinês. Isso depende da expressão da força econômica das nações, né? Certo. Então esse curso de inglês instrumental é importantíssimo para o médico. Eu acho inclusive que para o médico o conhecimento do inglês é como o valor de um estetoscópio, de um bisturi, é um instrumento de trabalho. Certo. Né? Vamos, a partir, eu acredito que do fim deste mês de fevereiro, criar o Unimedicine. Lembram? Medicina, Unimedicine, que serão exibições de filmes famosos, as quais se seguirão debates em torno da película mostrada aquela noite. Começamos também, sábado último, um curso para abordar a relação atendente-paciente. Turma de 70, já temos 3 turmas formadas de 70, despertou um interesse grande, que fala-se muito, Roberto, sempre falou-se, escreveu-se acerca da relação médico-paciente. Mas eu acho, inclusive, até mais importante a relação atendente-paciente. Atendente é a primeira pessoa que o paciente vê, encontra quando entra no consultório. Isso. Daí resulta o sucesso ou o fracasso do tratamento. Se a atendente não gostar da sua cara, a coisa já vai ficando difícil, enfim. Inclusive, doutor Pedro, me permita, eu sempre leio os seus artigos que você escreve no Jornal Povo. Mensalmente. E uma vez, não sei se no ano passado, você escreveu um artigo muito interessante com relação a esse atendimento que o médico dá hoje, praticamente só olhando para o computador. Né? Eu achei muito interessante e eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. O título desse artigo foi Janelas d'Alma, né? Isso. E um poeta inglês achava que os olhos são as janelas d'alma. E esse artigo foi motivado por um amigo que me disse: Pedro, eu fui a um médico, ele não olhou para mim, porque fica olhando aqui para o computador, eu sentado do lado, nome, idade, endereço, filiação, que sente, e ele não notou que eu estava com icterícia, porque ele não olhou para mim. Quer dizer, é uma coisa triste, não é? O médico tem que, depois das tecnologias, o médico afastou-se do paciente. Ele tem que olhar para o paciente, examinar o paciente, sentir, cheirar o paciente, né? E não depender para o diagnóstico exclusivamente da tecnologia, das máquinas. E depois eles pedem aquela série de exames, né? Isso. Aí com aqueles exames ele dá o diagnóstico. Às vezes nem examinar o paciente. E modernamente é mais a máquina que dá o diagnóstico do que o médico. Certo. Né? Certo. E pedem muito exame desnecessário. Qualquer dia vão inventar aí a dosagem para o exame de consciência. Não vou me admirar. Sim, doutor Pedro. E as suas atividades lá no Hospital São Carlos? Você ainda continua operando, doutor Pedro? Continuo. Ainda preciso, ainda tenho filha de 16 anos. Eu me aposentei da UFC, me aposentei do INSS, o SUS, e agora eu sou professor conferencista da Faculdade Cristos. Certo.
E tenho o meu consultório, estou fazendo um comercial, desculpa. Lógico. Eu quero que você fale sobre as suas atividades. Com colonoscopia e com operação no Hospital São Carlos, que eu reputo o maior hospital pequeno da cidade. Certo. Excelente hospital, com tudo que o paciente precisa, que vem mostrando a sua marca na cidade de Fortaleza. Eu entrevistei aqui há uns 3 ou 4 semanas atrás o doutor Monteiro, que é um dos diretores lá, juntamente com o doutor Wilson Meirelles, e falamos exatamente sobre isso. O Hospital São Carlos, inclusive, tem sido muito homenageado da nossa promoção. Você sabe que a gente todo ano homenageia as empresas prestadoras de serviço também. E eu falei que o Hospital São Carlos, ele se preocupou não só com as instalações físicas, como se preocupou com os equipamentos. Ele hoje tem os equipamentos mais modernos do mundo que ele procura trazer, e com a equipe. Ele levou para lá muitos profissionais, né? Eu até citei aqui na ocasião o doutor Pedro Henrique, doutor Ari Ramalho, quer dizer, vários médicos conceituados que ele levou lá para enriquecer a sua equipe, e eu acho que tudo isso é muito importante. Inclusive o doutor Monteiro me disse que é o único hospital aqui do Ceará que tem condições de fazer transplante de fígado. Transplante de fígado eles estão fazendo desde o ano passado. Né? Quer dizer, isso é muito bom, porque a gente sabe que é um hospital que está se modernizando, que está acompanhando a tecnologia com seus equipamentos. Quer dizer que você continua, digamos, operando, atendendo... 2 doentes por semana. Por semana, né? Achando bom. Achando bom, né? Evidentemente que você hoje não precisa mais estar operando várias pessoas por dia correndo, mas você continua sempre atendendo. Continuo operando. Hoje eu opero as coisas menores, as coisas que exigem menos de mim, menos preocupação, né, com o paciente. Isso fica para a turma mais nova, os residentes, os assistentes, né? Certo. Mas hoje você já pode se dar o luxo de sexta-feira à tarde não trabalhar mais. Isso, né? Isso é que é bom, né? Isso é que é bom. Não adianta a gente, nessa vida, a gente ficar correndo a vida toda, né? Quer dizer, E eu tenho, paralelamente, como vocês sabem, minha atividade de poeta, de escritor. Isso. Né? E este ano eu devo lançar mais um livro. Quando eu digo o meu último livro, Os Amigos, né? Que é isso, Pedro? O penúltimo, tá bom, que seja o penúltimo. Livro de poesia. Certo. E lá na academia, vocês fazem reunião mensal? Nós temos 2 tipos de reunião. Uma em torno do dia 15, por quanto ela nasceu no dia 15 de agosto de 1894, como eu falei há pouco. Essa semana que vem vai ser... 118 anos. E nós fazemos na quarta, a primeira com todos os acadêmicos, os 40. Aliás, era o ideal que fosse, mas comparecem menos de 10%. Né? Porque muita gente, Roberto, quer entrar para a academia, mas só entrar. Não é frequentar. São coisas diferentes. E temos a segunda reunião, que é com a diretoria. Onde nós somos 9 e comparecem 5 ou 6. Mas nós temos essas 2 reuniões. E nessa reunião dos 40 comparece quantos, você falou? Os 10%. É mesmo? Isso em todas as academias. A Academia Brasileira de Letras, que também tem 40 membros, a última reunião presidida pelo seu fundador, o grande Machado de Assis, compareceram 6. Então parece uma tradição, né? Eu tive a oportunidade, Pedro, de frequentar a Academia Brasileira de Letras quando eu fiz aqueles 2 eventos lá, né? Certo. Você sabe que eu tive o privilégio de homenagear lá no Petit Trianon da Academia Brasileira de Letras os 20 brasileiros vencedores do século XX, no ano de 2000. Depois, no ano de 2005, eu fiz uma homenagem a brasileiros do século passado que continuavam em atividade no novo século. E agora, mais recentemente, os 10 brasileiros da década. Então eu tive a oportunidade de frequentar lá, inclusive, o Chá das 5. Chá das 5, famoso. Que tem às quintas-feiras, né? Isso. Eu fiz uma amizade muito boa com o Antônio Olinto, que até recentemente faleceu, com o Tarcísio Padilha, com o Marcos Vilaça, com o Arnaldo Disquier. Quer dizer, eu conheci lá cerca do Carlos Nejar. Eu cheguei a conhecer lá o Baldo, com o Baldo, né? O Baldo Ribeiro. Baldo Ribeiro. Eu tive a oportunidade de conhecer uns 8 ou 10 e realmente eu observava isso. Quer dizer, nos próprios Chá das 5 famosos, tinham lá 10, 11... Esses 8 ou 10, né? Esses 8 ou 10. Quer dizer, a frequência realmente é por aí. Mas, doutor Pedro, eu lhe pergunto, esse ano que está começando agora,
Quais são os seus planos, quais são as suas ideias? Na medicina, na Academia Cearense de Letras e na Unimed? Bem, na medicina eu tenho um doutorado, tenho um título de notório saber pela UFC, pela Faculdade de Medicina, que equivale ao doutorado. Tenho um mestrado, tenho um notório saber. E são pouquíssimos que tem aqui, né? Aliás, parece que o notório saber, eu sou o único notório saber da Faculdade de Medicina da UFC, não sei por quê, né? Eu não sei. Bem, então eu não estou mais desenvolvendo pesquisa nenhuma. Eu tenho 128 trabalhos publicados em equipe, publicados em revista local, em revista de São Paulo e em revista americana. Essa parte de pesquisa está suspensa, eu estou só mesmo na prática, no dia a dia, no consultório, né? Certo, certo. Na Unimed eu vou continuar desenvolvendo esses projetos. Ainda vamos criar uma coisa que eu achei muito curiosa, que é a Blume, B-L-U-M-E, que curiosamente em alemão quer dizer flor, do gênero feminino, a flor. Blume, uma biblioteca Unimed de médicos e escritores. Todas as tiragens no Ceará são de 100 exemplares. Então o autor, de 100 não, de 1000, o autor vende uns 100, 87, e o resto leva de volta para casa. E onde é que ele vai colocar esses livros? Certo. Então, já pensamos, conversei com a diretoria, com a presidência da Unimed, quem sabe para ajudar a soerguer o Clube do Médico, em criar essa biblioteca lá. Ficaria fácil. Chega uma pessoa de fora, eu queria um livro do médico, vai ter um local certo. É a Blume, Biblioteca Unimed de médicos e escritores. Isso nós estamos planejando fazer. E as ideias estão sempre fervendo na cabeça, não é, Roberto? A gente está sempre pensando e tentando melhorar, tentando acertar. E eu estou satisfeito com o que eu venho fazendo. Não sei se estou satisfazendo os demais, mas... Eu acho, viu, Pedro, que essa vitória que você conseguiu junto ao governador Cid Gomes, de conseguir essa verba, pelo menos para ter aquele custeio, né, da academia, isso Sim. aí já marcou a sua administração. Eu acredito que sim. Sem dúvida não deve ter sido fácil, né, porque você me contou, né, inicialmente, quando você for ao governador... Via Cruzes. Ele argumentou que tinham outros academias. Posso contar essa história? Eu queria que você contasse. A primeira vez nós fomos, ano passado, a Sua Excelência, e eu sugeri-lhe o seguinte: a exemplo do que ocorre nos estados do Maranhão e do Rio Grande do Norte, o governo do Ceará repassasse uma quantia mensal para a Academia Cearense de Letras. O governador, então, dirigiu-se a mim como presidente. Presidente, infelizmente, porque viriam as outras academias. Muito bem. Botei a viola no saco, o homem tinha razão. Né? Imagina que só na nossa, na Rua do Rosário número 1, reúnem-se mais 15 academias. Então, conversei com o pessoal, com os dois ministros acadêmicos, né, César Aço e Napoleão Nunes Maia, e conseguimos outra audiência com o governador Cid Gomes e voltamos lá. Fomos com o Barros Pinho, que é o vice-presidente, o Virgílio Maia, que é o secretário-geral, quando eu sugeri à Sua Excelência que esse repasse fosse feito para as entidades pelo menos centenárias no Ceará. Aí foi de pressa. Essa ideia maravilhosa. Aí foi de pressa. Foi uma ideia, um sopro divino, quem sabe? E aí, nesta coisa, entrou o Instituto Histórico Geográfico e Antropológico do Ceará, presidido muito bem pelo Zé Augusto Bezerra, que é 3 anos mais velho do que a Academia Cearense de Letras. Então, resolvemos dessa forma e, paralelamente, estamos elaborando outros projetos junto à FIEC para estabelecer, criar outros prêmios, conto, romance, poesia, para arranjar um outro suprimento de dinheiro para a academia, né? Pedro, e aquela ideia que vocês tinham, até o ministro Biratã Aguiar andou também somando os esforços junto a vocês para conseguir para reformar a Lei Rouanet. Através da Lei Rouanet. Como é que ficou? Isso deve ser dito e apregoado, mercê do esforço, do interesse do ministro Biratã Aguiar. Essa lei foi aprovada, já está sendo, nós estamos trabalhando nesse sentido. Muita gente acha, e muita gente que desconhece esse fato, mas Pedro, por que você não pega a Lei Rouanet? Mas a Lei Rouanet não é o governo manda direto para a academia, para a entidade beneficiada, não.
Quer dizer, a lei, a entidade beneficiária tem que arranjar pessoas que se interessem por essa dedução no seu imposto de renda, não é? O que não é fácil. Muitos empresários no Ceará já obtêm esse desvio, não, essa dedução de imposto por outras fontes. Mas nós estamos trabalhando, estão aí preparados para nós 2,5 milhões para a reforma estrutural. Quer dizer que esse projeto já está caminhando? Esse projeto está caminhando com o pessoal do IPLAN, com engenheiros, com arquitetos, enfim, isso talvez tem que começar até o fim deste ano. E qual é a empresa que está entrando? São várias empresas. Nós estamos atrás dos patrocínios. Certo. Nós precisamos arranjar alguém que patrocine R$1.400.000. Certo. Né? E uma coisa gozada, agora me ocorreu, que eu vou levar isso para a sessão da diretoria sessão da academia na próxima segunda-feira. Recebemos uma correspondência, uma carta, e vou até mandar encaixilhar, mandar emoldurar, está na parede. Imagina a Casa do Ceará em Brasília pedindo contribuição econômica à Academia Cearense de Letras. Como é que pode? Se é lá que estão os senadores, os ministros, os deputados federais, não é de rir, dá para rir. É porque certamente eles souberam lá da sua competência, do seu diretor, de conseguir essa verba com o governador, então achando que você está com dinheiro até para ajudar ele lá. Né? Mal sabem eles que isso você conseguiu com muito esforço, né? E que isso é que vem pagar o seu custeio, que como você disse, você passou, a academia passou praticamente a vida toda, se mantendo através desses convênios eventuais. Eventuais, e que agora, felizmente, o governador Cid Gomes resolveu esse problema. Mas, doutor Pedro, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui no nosso programa. Estamos chegando ao final. Infelizmente, nós ficaríamos muito tempo aqui conversando com você, que é realmente um dos maiores papos dessa cidade e que tem esse poder muito grande de resumir as coisas, né? Você, inclusive, além do seu talento, você é o maior contador de piadas curtas do Ceará. Piadas curtas, Você só conta piada curta e boa, quer dizer, dentro desse seu poder de síntese. Mas eu queria colocar à disposição as nossas câmeras para que você diga alguma coisa que eu não tenha perguntado. Roberto, eu agradeço, continuo à disposição para eventuais oportunidades. Termino agora o meu segundo mandato em dezembro na Academia Cearense de Letras, mas estou na chapa da diretoria para concorrer como secretário-geral e eu espero continuar como tal para continuar o meu trabalho à frente daquela instituição. Doutor Pedro, muito obrigado pela sua presença, aos telespectadores assinantes, muito obrigado pela audiência. Hoje nós realizamos aqui o programa de número 47, esse programa que eu trouxe a ideia para o presidente Aclísio Senna, ele de pronto acatou, para que a gente traga aqui semanalmente essas personalidades do estado do Ceará. Esse programa vai ao ar no domingo às 19 horas, com reprise na segunda-feira às 7h30, com reprise também nas quartas-feiras às 14h30, ou seja, tem horário para todos os públicos e para todos os gostos. Muito obrigado a todos, uma semana muito feliz para todo mundo e até o próximo domingo. TV Fortaleza, um novo tempo, uma nova